Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou eu aqui de volta com o canal. Estou muito feliz por eu estar aqui com vocês mais uma vez. E depois de uma longa temporada distante daqui do canal do YouTube, que eu tive que dar uma parada mesmo porque eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, estudando, trabalhando muito, acabei de fazer o mestrado e aí eu tive que dar conta também de uma pós-graduação e vestibular e concurso público. Então, eu estava me dedicando a essas coisas da vida. Mas aí estamos aqui de volta e recentemente abri uma caixinha lá no Instagram e coloquei 3 livros dos quais eu tinha lido já e eu gostaria de saber qual que vocês queriam desses que eu falasse aqui no canal. E cá estão eles. Dentre eles estavam Quarto de Despejo, da nossa querida Carolina Maria de Jesus, que é uma autora paulista, e a biografia de um querido aqui, cidadão manacapuruense, nosso querido pastor Gesser Leandro da Silva, que está, né, com essa biografia lançada pela autora Roseli Barros, que é daqui da nossa terra e amazonense totalmente, e se chama Um Homem Chamado Uma História, do qual eu achei muito interessante, que é uma biografia romanceada. E aí eu posso estar falando com vocês sobre esse livro no outro momento também, mas vocês escolheram um dos livros assim que é uma distopia, que é muito famoso, assim, tem até filme, e do qual eu passei um longo tempo lendo, porque eu ia e voltava, e aí eu parava, tive que dar um tempinho nele, e ele é um pouco grande, digamos que ele tem quase 400 páginas, então eu tive que dar uma pausa. E aí ele é de um grande revolucionário aqui, um escritor muito famoso por sinal, chamado George Orwell. E eu estou falando nada mais nada menos de 1984. Este livro que assim tem uma grande influência para a nossa cultura ocidental atual, inclusive para alguns programas aí, reality shows como Big Brother Brasil. Então nesse livro, nessa distopia aqui, como vocês podem ver, essa capa, ela remete muito à história e até parece aquele olho lá do Big Brother Brasil. E é da Companhia das Letras, essa é uma edição muito famosa. E esse é um dos livros, assim, preferidos de muita gente e já sabemos porque é um clássico. Então aqui a gente tem a história de um homem que ele é perseguido e ele vai para um lugar onde ele fica isolado e ali ele é torturado, ele é maltratado devido à posição política dele. Então a gente está falando ali de uma Rússia ali, de uma União Soviética totalmente antitolerante, com as diferenças, com as crenças políticas e diferenças políticas, com a diversidade política ali. Então aí a gente está falando de um livro que ele vai ser muito contemporâneo, porque ele vai bater de frente com o comunismo, e é um autor assim que ficou muito famoso. Ele tem outros livros que ele vai falar sobre fascismo, e isso está muito em voga atualmente na nossa política, isso está muito presente nos discursos hoje em dia, nos discursos de ódio até, né? Infelizmente, a gente vive uma sociedade brasileira que está muito polarizada, e daí as pessoas, né, vão numa superficialidade muito superficial mesmo. Elas discutem sobre, chamam as pessoas de fascistas ou de comunistas, e de uma forma muito superficial. Então aqui não, nesse livro aqui, quando você lê, você vai perceber que não é um termo tão difícil de entender. Todavia, você vai precisar fazer um estudo mais profundo sobre a história da Rússia e sobre o Mussolini lá na Itália e sobre Hitler e por aí vai, esses grandes fascistas aí, comunistas aí ao longo da história, Lenin, Trotsky, e que estiveram aí, Stalin, que tiveram muita influência até para a escrita desse livro, para o que inspirou George Orwell. Então, assim,
é leitura recomendada por vários escritores famosos e, assim, super recomendo, assim. É uma distopia e tanto, tem várias facetas, tem várias camadas esse livro, e aí uma das coisas que me chamou mais atenção é justamente essa sociedade de controle, uma sociedade onde as pessoas são controladas no modo de pensar, no modo de ser, no modo de se vestir, na posição política, no modo, em todas as suas crenças, né? Se ela é uma pessoa religiosa, sua sexualidade. Então ali até as relações humanas desse homem também, ela é vigiada. Então aí a gente vai ter um discurso que vai falar muito com a nossa atualidade, que no caso nós vivemos numa sociedade muito em que a gente é muito visto, a nossa vida está muito exposta, contudo de uma forma legalizada, de uma forma em que a gente não tem mais o privado. O privado praticamente é inexistente, a não ser que você não tenha nenhuma rede social e você pratica o minimalismo, assim, totalmente de redes sociais. Então, esse livro ele vai falar justamente disso, dessa sociedade vigiada que nós vivemos. Só que aqui de uma forma tão realista e tão atual, só que a gente vê que esse livro tem tantas camadas que hoje em dia nós não sofreríamos dessa forma, não seria exatamente dessa forma que a política ou que o sistema iria nos alienar, iria formar a nossa cabeça, nosso pensamento, seria de outras formas. Então aqui ele só dá algumas dicas, alguns exemplos, uma sociedade ali, um contexto em que é semelhante sim com o que a gente está vivendo. E aí o interessante de tudo é que nessa edição aqui atrás a gente tem vários comentários de artigos de autores famosos como Erich Fromm. E aí eles têm os trechos assim, sabe, falando sobre o poder, sobre o sofrimento, sobre como essas pessoas, sobre como esses ditadores, como que eles gostam de impetrar nas pessoas o sofrimento. E isso é uma ideia de poder que eles têm na cabeça deles. Então, certamente podem ser sociopatas, podem ser pessoas que têm o poder nas mãos e que têm já nas suas mentes algum tipo de problema aí mental, né? Então, a gente vai ter uma leitura muito proveitosa aqui nessa sátira escrita pelo George Orwell. Eu super recomendo para vocês. Então, esse foi o meu livro de hoje. Eu espero que vocês um dia possam ler esse livro, que realmente ele é muito bom. E ele está aqui na minha querida estante, fazendo parte do meu acervo, justamente por ele ser muito importante para a cultura ocidental e mundial. E é isso, gente. Beijo. Tchau, bibis. Até a próxima aí.